os homens, não mude a palavra para agradar uma geração que não quer compromisso com a palavra, que não quer compromisso com o evangelho. Esta geração de hoje quer um evangelho de conforto, não um evangelho que confronta, e evangelho que não confronta não é o evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele não vem para trazer conforto, o evangelho de Cristo, ele vem para confrontar. A palavra tem que continuar sendo pregada, doe quem doer. Diz um grande avivalista do século passado, chamado Moody. Moody vai dizer: quanto mais perto deste livro você estiver, mais longe do pecado você vai estar. Quanto mais longe deste livro você estiver, mais perto do pecado você vai estar. Que Deus acenda em sua alma, em seu coração, o desejo e o prazer de meditar nesta palavra de dia e de noite. Quanto mais você ler a palavra, mais conhecimento de Deus você vai ter. Leia a palavra, se alimente da palavra, porque nós vivemos em um tempo tão difícil, aonde a exposição da palavra tem sido ficado para segundo plano. Muitas pessoas por aí priorizam tantas coisas, e a exposição da palavra vai ficando sempre por último. Mas quanto mais a palavra for prioridade na sua vida, mais você vai ter graça de Deus sobre a sua vida. O próprio Deus vai usar a boca do profeta Oséias dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, preste atenção neste recado. Você já percebeu que estamos caminhando para os tempos do fim? Pois é, uma grande onda de engano está prestes a ganhar força total, e somente os que estão bem municiados com a palavra de Deus em seu coração terá facilidade em identificar os enganos para não serem confundidos e enganados. Por isso, estude a Bíblia o mais rápido possível, busque conhecê-la de Gênesis a Apocalipse, pois se o evangelho genuíno ou até mesmo a Bíblia passarem a ser proibidos, ninguém tirará de você a palavra da verdade e do conhecimento que já estará em seu coração. Mas se você tem dificuldade em compreender a Bíblia, se sente desmotivado justamente por não compreender os textos muito bem, chegou a tua oportunidade de adquirir o curso de interpretação bíblica por um preço simbólico. Em poucos dias você já será capaz de interpretar qualquer texto com facilidade e não terá mais desculpas para não ler a Bíblia. O link está na descrição ou no comentário fixado. Clique, leia até o final e adquira antes que acabe a promoção. Meus irmãos, eu queria que você ficasse em pé para fazermos a leitura da palavra do nosso Deus esta manhã. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 20, e o verso de número 1, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1. Aleluias! 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus que diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atisson-Tamar, que é em Gendim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder,
e não há quem te possa resistir. Versículo de número 12. Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Beanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Versículo de número 22, que diz assim: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar, e acabando com eles, com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegando Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Amém, irmãos? Levante a sua Bíblia e diga comigo assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Fala, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz. Podeis assentar. Assente e dá uma salva de palma que glorifica e exalte o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a exposição aqui da sua palavra nesta manhã. Eu quero que você dobre toda a sua atenção aqui para os versículos que nós acabamos de ler, aonde a Bíblia vem a relatar acerca de um rei por nome de Josafá. A palavra Josafá significa Jeová julga, ou o Senhor é juiz. Josafá, ele era filho de Asa, que era o rei de Judá. Após a sua morte, Josafá, ele vai ter essa responsabilidade de assumir o reinado de Judá, porque após a morte de Salomão, é de conhecimento de todos que estão aqui, que o reino de Israel ele dividiu em duas partes, reino norte e reino sul. Após Salomão ter sido morto, o seu filho Roboão assume o reinado, e Roboão vai tomar decisões precipitadas ou decisões erradas, que vai fazer uma ruptura em Israel. Então Israel vai se dividir em duas partes. 10 tribos vai ficar como reino norte, capital Samaria, e 2 tribos vai ficar como, aleluia, reino de Judá, capital Jerusalém. E então Josafá, ele vai assumir o reinado de Judá, e ele vem seguindo a linha, e ele é o 4º rei que Judá vai ter nesse momento. Ele tem por idade de 35 anos de idade,
quando ele assume o reinado no lugar do seu pai. E o reinado de Josafá vai durar por 25 anos. E então a Bíblia diz que Josafá, ele vai fazer no início do seu ministério algumas coisas que vai agradar ao Senhor. O reinado de Judá, o reinado de Josafá vai durar do ano de 873 a 849 antes de Cristo. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 17, quando tem ali, ele assume o reinado de Judá, ele vai no terceiro ano do seu reinado, ele vai provocar um grande avivamento dentro da nação de Judá. Josafá, ele vai entrar no livro das crônicas como um daqueles grandes reis que promoveu grandes avivamentos para o povo de Judá, juntamente com Josias e também com o rei Ezequias. Josafá, ele vai trazer um grande avivamento para a nação de Judá. No capítulo de número 17, no versículo de número 3, a Bíblia, no versículo de número 7, no capítulo 17 do livro de 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer que Josafá, ele vai dar ordem para que os sacerdotes e os levitas, eles peguem a lei do Senhor, e eles vão de cidade em cidade de Judá, lendo a lei do Senhor. E isso vai provocar um impacto muito grande no início do seu reinado, porque a Bíblia Sagrada diz que aonde os sacerdotes e os levitas passavam de cidade em cidade, trazendo a lei do Senhor ao coração do povo, a Bíblia Sagrada diz que vai provocar um grande avivamento, ao ponto que as cidades vizinhas, a Bíblia diz que as cidades vizinhas caíram um grande temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Jerusalém, e não guerrearam contra Josafá. Só o fato de Josafá começar a trazer a lei do Senhor ao povo trouxe temor aos seus inimigos. E se trouxe temor aos seus inimigos, imagine aqueles que estavam em Judá ouvindo a lei do Senhor. Porque o que traz e o que promove o avivamento na igreja é a exposição da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro dos Salmos, no capítulo de número 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, o salmista vai escrever dizendo: bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Versículo 2: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, que é a sua palavra, medita de dia e de noite. E qual vai ser o resultado daqueles que leem a palavra do Senhor, que meditam na lei do Senhor de dia e de noite? O versículo 3, o resultado vai ser tremendo. A Bíblia diz no versículo 3, os Salmos 1: pois será como a planta, como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, ele prosperará. A Bíblia Sagrada vai dizer também no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 29 e o versículo de número 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, a palavra, este é bem-aventurado. Então Josafá, ele vai trazer a lei do Senhor para o povo. A lei vai começar a ser anunciada ao povo, e isso vai gerar um grande impacto de avivamento, porque o que traz avivamento à igreja é a palavra. Não existe avivamento sem antes ouvir a palavra. A palavra é ela que gera vida. A palavra é ela que gera avivamento. Quanto mais tivermos a exposição desta palavra, mais teremos uma igreja viva, saudável diante dos homens e diante de Deus. A palavra do Senhor é ela que gera, aleluia, ela que promove no coração dos pecadores o arrependimento. Quando tem a palavra, o Espírito ele age, trazendo no coração daqueles que estão ouvindo a palavra, trazendo
a eles o arrependimento, porque é o Espírito Santo, juntamente com a palavra, com o fluir da palavra, é Ele que gera esse arrependimento, que promove o arrependimento no coração dos pecadores. Você vai ler no livro do Ezequiel, capítulo de número 37, quando Deus leva o profeta Ezequiel diante daquele vale de ossos secos, e o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel dizendo: porventura, filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel vai responder para Deus dizendo: Senhor, tu o sabes. E o Senhor diz para Ezequiel: então profetiza sobre este vale, Ezequiel. Ezequiel era um profeta de Deus, experiente, e ele então olha para aquele vale e ele vai profetizar. E o que ele vai profetizar? Ele se levanta e diz: vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando Ezequiel falou estas palavras, houve um reboliço, ao ponto dos ossos se ajuntarem osso a osso, se levantar aquele grande exército de osso. Houve nervo, criou carne. E o Senhor então disse a Ezequiel: porém dentre eles o meu espírito, e eles viverá. A Bíblia Sagrada diz que Josafá, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai trazer a lei do Senhor, a leitura da lei ao coração, ao ouvido do povo. E isso trouxe um grande avivamento, ao ponto de todos os reis vizinhos temerem ao Senhor e não se colocarem, aleluia, para lutarem contra Judá e nem contra o rei Josafá. A palavra de Deus é ela que traz avivamento. Quanto mais lermos a palavra, diz um grande avivalista do século passado, chamado Moody. Moody vai dizer: quanto mais perto deste livro você estiver, mais longe do pecado você vai estar. Quanto mais longe deste livro você estiver, mais perto do pecado você vai estar. Em outras palavras, Moody queria dizer: quanto mais próximo deste livro, mais próximo de Deus. Quanto mais longe deste livro, mais longe de Deus. Este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Então levante as suas mãos nesta manhã. Que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus acenda em sua alma, em seu coração, o desejo e o prazer de meditar nesta palavra de dia e de noite. Quanto mais você ler a palavra, mais graça de Deus você vai ter sobre a sua vida. Quanto mais você ler esta palavra, mais conhecimento de Deus você vai ter. Quanto mais você ler esta palavra, mais o temor de Deus acenderá em seu coração, em sua alma. Levante as suas mãos para os céus, leia a palavra, aleluia, coma a palavra, se alimente da palavra. Oh glória a Deus, porque nós vivemos em um tempo tão difícil, aonde a exposição da palavra tem sido ficado para segundo plano. Muitas pessoas por aí priorizam tantas coisas, priorizam, aleluia, tantas outras coisas, e a exposição da palavra vai ficando sempre por último. Mas quanto mais a palavra for prioridade na sua vida, mais você vai ter graça de Deus sobre a sua vida. Quanto mais a palavra de Deus ela for prioridade na sua vida, mais você vai crescer, porque a Bíblia Sagrada vai dizer, o próprio Deus vai usar a boca do profeta Oséias dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oh glória, mas quanto mais você medita, mais você cresce no conhecimento. E quanto mais você conhece a Deus, mais você vai buscar a presença dEle. Quem ama a palavra, levante a mão para o céu e dá um glória a Deus assim bem forte para o Senhor. Josafá, ele vai fazer então a exposição da lei. Ele vai fazer com que os sacerdotes, os levitas, vão de cidade em cidade de Judá, lendo a palavra do Senhor. No capítulo de número 18, Josafá então, ao ponto, no versículo 17, para resumir o versículo 17, isso vai promover tanto o avivamento, e isso também vai trazer temor no coração do povo.
ao ponto que os reis, que as outras cidades vão trazer presente para Josafá, vão ver o Senhor prosperando no seu reinado, e vai chamar a atenção dos inimigos da cidade vizinha, dos árabes daquela época. E os árabes vão trazer joias, ouro, vão trazer presente para Josafá, prosperando mais ainda o seu ministério. Mas no capítulo de número 18, Josafá vai até Samaria, capital do reino norte, e a Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com o rei chamado Acabe. Acabe, ele era um rei desviado da presença de Deus, casou-se com Jezabel, fez uma aliança com Jezabel, construiu postes ídolos na cidade de Samaria, para que o povo pudesse adorar, desviando o coração do povo de Deus. E a Bíblia diz que Josafá vai receber um convite de Acabe dizendo: você, rei, vai subir comigo para Ramó de Gileade, para nós conquistarmos aquela cidade. E a Bíblia diz que Josafá então vai aceitar o convite do rei Acabe, aliançando com ele. Mas a Bíblia diz que aqui Josafá, no capítulo 18, versículo de número 3, Josafá vai dizer assim: rei, nós vamos subir junto, mas antes de nós subirmos, eu quero consultar o Senhor, para ver se realmente Deus, Ele está nesse negócio. Porque o homem de Deus, a mulher que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, o homem que depende de Deus, a mulher que vive na dependência de Deus, ele não vai dar um passo sem antes consultar o Deus de Israel. Se Deus está no negócio, se Deus está na direção, se Deus realmente está nesse negócio, Josafá então, ele vai consultar o Senhor. E a Bíblia diz que Josafá vai fazer uma pergunta a Acabe: tem algum profeta de Deus aqui, para que nós podemos consultar? A Bíblia diz que Acabe, ele traz 400 profetas diante de Josafá, e os 400 profetas vai dizer a mesma coisa, dizendo: pode subir, porque o Senhor vai ser com vocês. Pode subir, porque o Senhor vai ser com vocês. E Acabe vai estranhar aquilo. Acabe vai achar estranho os mesmos profetas dizer a mesma coisa. E então a Bíblia diz que Josafá olha para Acabe e diz: não tem mais nenhum profeta para que a gente possa consultar. A Bíblia diz que Acabe então vai dizer assim: olha, rei, existe sim um homem aqui, Micaías. Este homem, ele é profeta também, mas ele só profetiza coisa mal ao meu respeito. E a Bíblia diz que Josafá então diz: rei, não diga essas coisas, traga Micaías até a minha presença, traga ele aqui, e vamos ver o que o Senhor vai falar através da sua boca. A Bíblia diz que Ezequias, ele vai então, um dos soldados chamado Ezequias, vai até Micaías, traz Micaías, e no caminho, Ezequias vai dizer a Micaías, dizendo: olha, Micaías, todos os profetas estão falando a mesma coisa, você tem que falar também a mesma coisa que os profetas também falaram. Micaías, no capítulo 18, verso de número 13, vai dar a resposta dizendo: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Porque profeta de Deus não fala aquilo que o povo quer ouvir. Profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus quer falar com o povo. Aleluia. E esse é o grande problema desta geração, porque nós estamos, aleluia, numa geração em que quer pregar aquilo que o povo quer ouvir. Esta geração de hoje querem ouvir só mensagem que massageia o seu ego. Pregadores que vêm com a mensagem de repreensão, de muitas vezes de exortação de Deus. Esses pregadores muitas vezes são colocados de lado, porque pregadores que têm oportunidade são pregadores que, aleluia, massageiam o ego das pessoas. E Micaías está dizendo: eu não vou pregar aquilo que vocês querem ouvir, eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale com o povo. Se Deus mandar falar, é isso que eu
vou falar. Oh glória, independente de qual seja a mensagem, pregue o que Deus manda você pregar. Não queira massagear o ego das pessoas, não queira ser conveniente, aleluia, um pregador conveniente, aonde você vai tirar aplauso das pessoas. Pregador de Deus, ele não está preocupado em atrair aplauso do povo. Pregador de Deus, ele prega o que Deus manda ele pregar, independente quem queira ouvir ou deixar de ouvir. Levante as suas mãos, porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazermos a vontade do Deus poderoso. Quem levante a sua mão e pode dar um glória a Deus, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor dos exércitos. Micaías, profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não vai na mesma direção que o povo está indo. Homem de Deus e mulher de Deus, ele vai na direção contrária. Oh glória a Deus. O que é pecado continua sendo pecado, o que é pecado não mudou, continua sendo pecado. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer que é tempo de ele levantar Micaías, não que pregue o povo aquilo que o povo quer ouvir, mas que coloque o ouvido na boca de Deus para pregar aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Pegue na mão da pessoa do teu lado, pegue na mão do irmão do teu lado, pegue na mão da irmã que está ao seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão dela e diga assim: Deus vai levantar Micaías nesse tempo do fim. Pegue na mão dela e diga: Deus vai levantar profetas como Micaías nesse tempo do fim, que não tem medo de nada, não tem medo de retaliações, não tem medo de nada, porque Micaías, aleluia, está sendo ameaçado, aleluia, pelo exército, pelos soldados, aleluia, de Acabe. Se Micaías não profetizasse aquilo que eles queriam que ele profetizasse, aleluia, o castigo em Micaías seria terrível. Mas a Bíblia diz que quando Micaías, ele chega diante do rei Acabe e Josafá, ambos estavam sentados no trono, cada um no seu trono, e de repente a palavra de Micaías foi essa, no capítulo 18 e no versículo 16, Micaías vai olhar para Josafá dizendo: então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tem pastor, e disse o Senhor, este não tem Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Isso trouxe indignação ao rei Acabe. Acabe não gostou da profecia, Acabe não gostou do que ele disse, mandou um exército, mandou então uma notícia, que entregasse Micaías ao governador da cidade, e que prendesse Micaías dentro de uma cisterna, e mantesse ele somente com pão de angústia e com água de angústia. Diz a Bíblia, não tem problema, Micaías foi comer pão de angústia e beber água de angústia, mas não mudou a palavra do Senhor para agradar ninguém. Levante a sua mão para o céu, minha irmã. Você não precisa mudar a palavra de Deus para agradar aos homens. Não é os homens que têm que agradar a palavra, mas é os homens que têm que receber aquilo que Deus tem para falar com o seu povo. Levante a sua mão para o céu, coma pão, beba água, mas seja fiel na mensagem do Senhor. Come pão, beba água, mas não mude a palavra de Deus. Coma pão, beba água, mas seja fiel a esta palavra, porque Deus vai te honrar, Deus vai ser fiel com você também. Levante a tua mão e dá glória a Deus. Não mude a palavra, permaneça na palavra. Oh glória! Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí bem forte? Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí bem forte?
Ele me cala, eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui. Não mude a palavra de Deus. Não mude a palavra para agradar aos homens. Não mude a palavra para agradar uma geração que não quer compromisso com a palavra, que não quer compromisso com o evangelho. Esta geração de hoje quer um evangelho de conforto, não um evangelho que confronta. E evangelho que não confronta não é o evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele não vem para trazer conforto. O evangelho de Cristo, ele vem para confrontar. Jesus mesmo disse: aquele que não negar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jesus, ele também vai dizer: quem quiser seguir a mim, você não é obrigado, mas se quiser seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra tem que continuar sendo pregada, doe quem doer, goste quem gostar. Não é a palavra que arranca ninguém da igreja, mas é o pecado. A palavra, pelo contrário, ela arranca a mentira, o pecado. Oh, levante a tua mão para os céus enquanto tiver a palavra sendo exposta. O nome do Senhor será sendo glorificado, almas se converterão, vidas serão entregues a Cristo pelo poder desta palavra. Oh, glória! Ele me cala, manchori, me cala, suri, me anda, labacala, manchori, me dai. Levante as suas mãos para os céus. Deus vai levantar Micaías desse tempo do fim. Deus vai levantar Micaías desse tempo do fim. É tempo de Deus levantar Micaías desse tempo do fim. Não que pregue o que todos estão pregando por aí, não que fale o que todos estão falando por aí, não que, aleluia, massageie o ego como muitos estão aí, por aí, pregando um evangelho de conforto. Mas o Senhor vai levantar uma geração como Micaías, que não vai pregar o que convém ao povo, mas que vai pregar a verdade de Deus ao povo, para que o povo se arrependa e volte a buscar a Deus como outrora buscava. A palavra, ela não afasta ninguém da igreja, por mais dura que seja. A palavra não retira ninguém da igreja. O que tira a pessoa da igreja ainda é pecado. A palavra, ela te arranca do pecado. A palavra, ela te traz luz de Deus para os seus caminhos. A palavra, ela te revela quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. A palavra. Ah, pastor Leandro, mas se eu não pregar aquilo que o povo quer ouvir, não vou ter oportunidade. Quem é que vai abrir a oportunidade? É Deus que vai te dar a oportunidade. Não existe porta fechada para quem prega a verdade. Aleluia, a porta, pelo contrário, é aí que o próprio Deus vai abrir as portas para a sua vida. Então fale a verdade, continue pregando a verdade, permaneça na verdade, continue falando a verdade, e Deus te honrará. Mas vamos lá para nós chegar aonde nós lemos, no capítulo 19. Por causa da aliança, porque Acabe era trevas e Josafá era luz, porque Acabe estava desviado e Josafá estava sendo alguém que Deus estava usando. E não tem comunhão com as trevas, com a luz. Não tem como. Não tem como as luzes ter comunhão com as trevas. Aonde a luz chega, a treva tem que sair. Aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Aonde as luzes chegam, as trevas
trevas não resiste, oh glória. E o Senhor disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aonde você chegar, o brilho de Deus tem que brilhar em você. Não existe comunhão das trevas com a luz. A Bíblia Sagrada vai dizer: não andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Não tinha como Acabe e Josafá ter uma aliança, porque ambos tinham um propósito diferente. E por causa da aliança de Josafá com Acabe, Deus vai levar ao profeta Jeú. Deus vai levar o profeta Jeú até a presença do rei Josafá. E Deus vai repreender severamente Josafá por causa da aliança que ele fez com Acabe. Ele recebe a repreensão, ele se humilha diante de Deus. E o Senhor então aceita a sua humilhação. E o Senhor então começa a prosperar o reinado de Josafá. O reinado de Josafá começa a prosperar. É um reino próspero. É um homem que trouxe um grande avivamento para a nação de Judá. E quando todas as vezes que você agradar a Deus, Satanás não vai ficar contente com isso. Todas as vezes que você andar na contramão do mundo do pecado, do inferno, Satanás não vai ficar alegre. Ele vai se levantar contra você de todas as formas, para tentar te parar, para tentar te destruir. E foi isso que aconteceu com Josafá. No capítulo 20, e sucedeu que depois disto o que? Do versículo 17, 18 e 19, depois que tudo que aconteceu na vida de Josafá, o fecho desses 3 versículos, sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram contra Josafá. Os inimigos se uniram, os inimigos se ajuntaram, disseram: vamos destruir Josafá, vamos acabar com o povo de Judá, vamos destruir aquele povo. E a Bíblia diz que quando a notícia chegou no ouvido do rei Josafá, que os inimigos estavam vindo e já estavam em Gindi, a Bíblia Sagrada diz que naquele momento Josafá temeu o que? A multidão que estava vindo contra ele. Porque imagine, 3 exércitos se uniram para destruir a nação de Judá, que era uma pequena cidade. E Josafá olha para a multidão que vem contra eles, ele olha para os seus exércitos que tem, e ele vê: não, se eu for na guerra mano a mano, eu não vou conseguir destruir esse povo. Então o que ele faz? Porque o homem de Deus, a mulher que tem intimidade com Deus, ele sabe qual é o caminho da vitória. Vou dizer para você melhorar esse glória a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, que tem intimidade com Deus, ele sabe qual é o caminho que vai levar à vitória. Naquele momento, Josafá então, ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá e Jerusalém, que desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, desde a criança até o ancião, todos foram para o templo em Jerusalém, para buscar a presença, para buscar o socorro do alto, para buscar o socorro de Deus. E é aqui que eu quero trazer a mensagem para a sua vida nesta manhã. As armas que Josafá ele usou para derrotar os inimigos, as atitudes que Josafá ele promoveu dentro de Judá para, aleluia, fazer com que a guerra fosse vencida sem eles ter que atirar uma flecha contra os seus inimigos. Oh glória, porque Deus ele age, mas quem tem que ter atitude sou eu. Deus ele cura, mas quem tem que orar pela cura sou eu. Deus ele abre porta aonde não há porta, mas quem tem que bater na porta sou eu. Deus ele tem prazer de nos dar, mas quem tem que pedir sou eu. Deus ele tem prazer de nos socorrer, mas quem tem que acreditar sou eu. Deus ele tem prazer de nos usar, mas quem tem que
e buscar a presença dele sou eu. Então entenda, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Diga para tua irmã, glorifica, porque é papel seu de glorificar a Deus esta manhã. Oh glória, isso. Vai glorificando a Deus esta manhã, vai exaltando ao Senhor nesta manhã. Oh glória a Deus. Escute o que eu vou dizer, olha aqui para mim. Josafá, ele vai usar armas, mas ele não vai pegar uma flecha dele, ele não vai pegar as armas que ele tinha à disposição, arma física, mas ele vai pegar as armas espirituais, porque Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10 e no verso de número 14, Paulo vai escrever dizendo que porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, aleluia, Josafá, ele vai usar as armas espirituais para vencer, aleluia, o seu adversário. E qual é a primeira arma que Josafá vai usar? Versículo de número 3 do capítulo 20: e pôs-se a buscar o Senhor. Ele orou, ele convocou o povo para orar a Deus, para buscar a face do Senhor em oração. E existe uma arma secreta, aleluia, que o inimigo ele não gosta, que se chama oração. A oração, ela é a marcha que dá sobrevida à igreja do Senhor. Quanto mais você orar, mais poder de Deus você terá sobre a sua vida. Quanto mais a igreja orar, mais nós venceremos o adversário da nossa alma. O segredo não é desistir. O segredo, quando os problemas vierem, quando a multidão do problema cercar a nossa vida, que você olhar para um lado, que você olhar para o outro e dizer: eu estou cercado, eu não tenho para onde correr, eu não tenho mais o que fazer, eu estou encurralado pelo meu adversário, o inimigo te encurralou. O que você tem que fazer? Desistir, reclamar, murmurar, abrir mão de tudo? Não, você tem que dobrar o seu joelho e buscar a presença do Senhor. Você tem que orar, oh glória a Deus, porque a oração, ela vai mover os céus pela tua vida. A oração, ela é a chave, aleluia, que abre todas as portas para a sua vida. A oração não pode faltar. Quando você sentir aprisionado, oprimido pelo inimigo, que você olhar para um lado é problema, olhar para o outro é problema, olhar para frente é problema, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos aleluia, em grandes proporção de problemas grandes em nossas vidas, aleluia. E quais são os problemas que nós estamos enfrentando? É tanto tipo de problema, é crise econômica, crise moral, crise política, crise espiritual. Mas nesse momento em que nós estamos sendo, aleluia, estamos enfrentando diversos tipos de problema, é hora da igreja se unir e orar e buscar a face do Senhor, porque se a igreja orar, os céus vai se abrir. Se a igreja orar, Deus vai agir no meio dela. Se a igreja orar, demônios não vão resistir. Se a igreja orar, as crises não vão existir. Se a igreja orar, o milagre vai acontecer. Se a igreja orar, o sobrenatural de Deus vai acontecer no meio dela. Se a igreja orar, as portas que estão fechadas vão se abrir. Se a igreja orar, milagres vão acontecer. Se a igreja orar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazer avivamento. Levante esta mão para o céu nesta manhã, receba a força de Deus para você orar. Levante as suas mãos para os céus. Deus te fortalece aqui hoje para que você tenha uma vida de oração. Pegue
Pegue na mão da pessoa da direita, pegue na mão da pessoa da esquerda. É amanhã que o Espírito Santo vai trazer renovação de Deus para a sua vida. Pegue na mão da pessoa da direita, da esquerda. Isso, pegue na mão dela e diga: receba força para você orar a Deus neste momento. Receba força, ouvinte de casa, ou você que nos acompanha, receba força para você orar. O inimigo quer roubar a força da oração da igreja, porque o diabo sabe que a igreja orando não tem inferno que pode resistir. A oração da igreja, ela tem asa, voa, chega diante de Deus, e quando chega diante de Deus, Ele manda a resposta da oração, Ele responde o seu clamor. Levante a mão e dá glória, não desista. É momento da igreja buscar a face do Senhor. A primeira arma que Josafá vai usar contra o seu inimigo é a oração. Paulo vai escrever na carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, versículo de número 11. Paulo vai dizer: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra a sorte da maldade que estão nas regiões celestes. Oh, levante as suas mãos. A tua luta não é contra a carne, minha irmã, a tua luta não é contra o sangue. Você que está aqui nesta manhã e tem alguém lá na tua família que está viciado nas drogas, que está viciado na bebida, que está viciado em algum tipo de vício, a tua luta não é contra o teu filho, contra o teu marido. O teu filho é contra os demônios que aprisionou ele naqueles vícios. E esta guerra você não vai vencendo batendo boca com seu marido, você não vai, aleluia, vencer esta guerra batendo boca com seu filho. Você vai vencer esta guerra na oração. Enquanto você estiver orando, o meu Deus vai estar trabalhando. Enquanto você estiver orando, o meu Deus vai estar agindo. Enquanto você estiver orando, o meu Deus vai estar agindo e trabalhando sobre a sua causa. Levante as suas mãos. Enquanto você ora, Deus não entra com libertação na tua casa. Enquanto você ora, os laços do diabo são quebrados. Enquanto você ora, as armadilhas do inferno é destruída. Enquanto você ora, a mão de Deus age, a mão de Deus protege, a mão de Deus guarda. Então vença esta guerra que você está enfrentando na oração. Olha aqui para mim. Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo de número 4, versículo 7, se eu não me engano. Pedro vai dizer assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Vou dizer mais uma vez para você dar um glória a Deus mais convincente: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Gostei desse glória a Deus aí, dá para melhorar mais. Vou dizer mais uma vez, levante a mão aí: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de vós. Josafá, nesse momento aqui de guerra, Josafá está pegando o problema que ele está enfrentando, a luta, a situação que ele está enfrentando, e está transferindo para Deus. E quando você transfere para Deus, o teu problema descansa, porque Ele vai agir. Quando você coloca na mão de Deus a tua causa, levanta a tua mão e dá glória, porque Ele vai trabalhar. Quando você coloca na mão de Deus o teu problema, descanse, porque Ele vai fazer coisas tremendas. Pergunta para a pessoa do teu lado: você já entregou o teu problema na mão de Deus?
Pergunta para ela aí, pergunta para ela: já entregou na mão de Deus? Então descanse nele agora. Diga para ela: descanse, descanse, descanse. Descansa o teu coração. Salmos 40, versículo 1, o salmista vai escrever: esperei com paciência. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu entreguei o meu problema e esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Minha irmã, você não está vendo, mas Jesus está te ouvindo e já está trabalhando pela tua causa. Descanse nele, descanse. Os Salmos de número 34, versículo de número 7 vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Descanse, mas continue orando. Descanse no Senhor, mas continue clamando. Levante esta mão, irmã, descruza esses braços aí, abre esta boca santa. É hora da igreja orar. Quanto mais oração, mais o fogo do Espírito aceso na igreja. Quanto mais oração, mais poder de Deus sobre a igreja. Há um hino, há um louvor da cantora Débora dizendo que o poder de um cristão está na oração. Quanto mais a igreja ora, mais o diabo ele sente calafrio. Quanto mais a igreja ora, mais o inferno treme. Quanto mais a igreja ora, mais o inferno recua. Então levante as suas mãos para o céu. Você não vai vencer esta guerra guerreando com as suas armas. Você não vai vencer esta guerra murmurando. Você não vai vencer esta guerra reclamando. Você não vai vencer esta guerra blasfemando. Você não vai vencer esta guerra dizendo: eu não vou ser mais crente, eu não vou servir mais a Deus. Olha a minha vida como está, olha como está a minha casa, olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou passando. Não, você vai vencer esta guerra é orando, é buscando a face do Senhor. Livro de Primeiras Crônicas, livro de Segundas Crônicas, melhor dizendo, no seu capítulo de número 7 e o versículo de número 14, o Senhor, quando a glória de Deus desceu no templo feito por Salomão, a voz de Deus brada no templo dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro orar, segundo buscar a minha face, terceiro se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cadê o povo lavado, redimido no sangue do Cordeiro aqui? Levante as suas mãos, irmã. Ore, 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 ore. Levante as suas mãos. Eu vou te dar um minuto para você fazer um clamor a Deus aí agora. Ore, minha irmã. Pastor, o diabo tá terrível, tá lutando demais. Então levante a sua mão. Ele vai correr hoje da tua vida. Ele vai correr hoje da tua casa. Ele vai correr hoje do teu caminho, porque o Senhor está te fortalecendo na oração. Receba força para orar, receba força. Levante a tua mão, ore, ore. Levante as mãos, receba força para orar. É manhã de busca do Espírito Santo, e o Espírito Santo está te fortalecendo na oração aqui hoje, porque é através da oração que a igreja avança, é através da oração que a igreja vence, é através da oração que a igreja vive, é através da oração que a igreja ela experimenta o sobrenatural de Deus, é através da oração que os milagres acontecem, é através da oração que o poder de Deus se manifesta no meio da igreja. Levante as suas mãos, ore, 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 ore. Levante a sua mão, ore, ore, ore. Busca a Deus aí agora. E livro de Jeremias, capítulo 33, verso de número 3: clama a mim, te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme que tu ainda não sabes. Quanto mais você ora, o Senhor traz resposta da tua oração nesta manhã. O Senhor está trazendo resposta do teu clamor nesta manhã.
ore ao Senhor e o céu se abrirá sobre a sua vida. Oh, levante a mão, receba poder. Já tem pessoas recebendo poder aqui. Levante as suas mãos, irmã. Levante as suas mãos, meu irmão. Levante a sua mão, minha irmã. Receba força para você orar a Deus aí agora. Receba a graça de Deus para você ter uma vida de oração. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quanto mais a igreja ora, mais o diabo recua. Quanto mais a igreja ora, mas o diabo perde a batalha. Receba força para orar, receba força para buscar a Deus, receba força para receber o que Deus tem para a sua vida. Levante a tua mão. Não é hora de parar, não é hora de desistir. A igreja não vai vencer as guerras dela guerreando com as armas carnais. Nós venceremos estas guerras com as armas espirituais. Já tem gente falando linguagem estranha ali. Já tem irmãs obreiras sentindo o poder de Deus aqui na frente. Aqui do lado dos irmãos já tem irmãos sendo renovados aqui. Já tem um irmão lá atrás falando linguagem estranha. O que é isso, pastor? É o efeito da igreja que ora. É por isso que o diabo luta contra a nossa igreja. É por isso que o diabo luta contra este ministério e não consegue parar, porque esta igreja é uma igreja de oração, é uma igreja que vive em contínua oração. Levante as suas mãos. E a igreja que ora, ela experimenta o sobrenatural de Deus. A igreja que ora, ela vive os milagres de Deus. A igreja que ora, ela vive os mistérios de Deus na vida dela. Levante a sua mão, receba força para orar. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta manhã. Segunda arma, para nós encerrar. Segunda arma que Josafá vai usar. Primeiro, ele usou a oração. Segundo, ele apregoou um jejum em todo o Judá. Irmão, a oração e o jejum, ela tem que estar lado a lado. Jesus disse que essa caça de demônios só sai com jejum e oração. O jejum é importante, assim como a oração também ela é importante. Você vai ler a Bíblia, que não vai dar tempo de explanar, mas você vai ler na Bíblia quantos homens, como Esther, quando os judeus foram ameaçados por Amã, Esther convocou a nação de os judeus para fazer 3 dias de jejum, sem comer, sem beber absolutamente nada, 3 dias de jejum. E no último dia, ela se colocaria diante do rei, para pedir ao rei o livramento do povo. E o Senhor então respondeu o jejum de Esther. Esdra também, quando foi para atravessar o rio, estava com medo dos inimigos, de virem destruírem a sua vida, o povo. Eles apregoaram o jejum, e o Senhor Deus honrou o jejum de Esdra, conforme Esdra 8, capítulo de número 22 em diante. O Senhor honrou o jejum de Esdra. Quando a igreja ora, quando a igreja jejua, não tem inferno que resista ao poder de Deus. Levante as suas mãos, que Deus renove as tuas forças aqui. Levante as suas mãos, porque Deus vai renovar as forças para você voltar a jejuar, para você voltar a orar como você orava.
O jejum e oração, ela tem que andar lado a lado. Jejum e oração são armas que o inferno não resiste, são armas que os demônios não resistem. Levante a sua mão para o céu, minha irmã. Jejum e ore, e você vai ver a mão de Deus trabalhar, você vai ver a mão de Deus agir, você vai ver a mão de Deus fazer coisas que os seus olhos nunca viu, os seus ouvidos nunca ouviu e nunca subiu ao teu coração. Você vai ver quando você orar e jejuar, as manifestações de Deus acontecerem sobre a sua vida. Terceira arma que Josafá vai usar para derrotar os seus inimigos, versículo de número 4. E Judá se ajuntou. Diga comigo assim: unidade. Diga comigo assim: unidade. Josafá, ele uniu o povo em uma unidade. Entenda, união é uma coisa, unidade é totalmente diferente. União é quando cada um busca os seus interesses, quando cada um está no seu propósito diferente, cada um está no seu propósito diferente do outro. União é o saco da batata. Já viu o saco da batata? Ali você vai ter batata grande, batata pequena, cada um ali no seu propósito, cada um ali mostrando o seu tamanho, cada um ali mostrando o seu valor. Na união é assim, cada um quer mostrar quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos, quem ora mais, quem ora menos. Isso é união. Mas na unidade, minha irmã, a unidade, sabe o que é? É o purê da batata. É quando você pega a batata pequena, batata grande, amassa, e ali não tem grande, não tem pequena, ali não tem quem canta mais, quem prega mais, ali não tem quem canta mais, quem canta menos, ali não tem quem prega mais, quem prega menos. Uma igreja na unidade, ela tem um único propósito, o único objetivo. Oh, glória a Deus. E quando a igreja entender que ela precisa andar em unidade, em união, é um guerreando contra o outro, é um querendo mostrar o valor mais, querendo mostrar o valor que tem mais do que o outro. Mas na unidade, quem brilha é Deus, quem é grande é Deus, quem é glorificado é Deus. Oh, levante as suas mãos. Deus vai trazer unidade à sua igreja, para caminharmos no único propósito de agradarmos a Deus. Quando tem unidade na igreja, escute o que eu vou dizer. Quando tem oração, quando tem jejum e quando tem unidade na igreja, o Espírito Santo, ele se manifesta no meio da igreja. Você vai ler o livro dos Salmos, capítulo de número 33, Salmos de número 33, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Atos capítulo de número 2, e o versículo de número 2, melhor dizendo, do livro do Salmo, diz assim: e como óleo, é como óleo precioso sobre a barba que desce, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, unidos em uma unidade, em um único propósito, em uma única finalidade, coesos, buscando a mesma coisa. E o que eles estavam buscando ali? A promessa que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E quando eles estavam unidos no mesmo propósito, na mesma finalidade, buscando a mesma coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. E no versículo 4 de Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Atos capítulo de número 4, no versículo de número 31 também, a Bíblia vai dizer: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando a igreja está unida, o Espírito Santo se manifesta sobre ela. Quando a igreja está em unidade, a glória de Deus desce sobre a vida dela.
Deixa eu correr para finalizar. Aleluia. A terceira arma, a unidade. A quarta arma que Josafá vai usar, versículo de número 12, aleluia, do capítulo 20, ele vai dizer assim: e os nossos olhos estão postos em ti. Minha irmã, a Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? A maneira com que você vê o problema vai determinar a atitude que você vai ter diante dele. Por isso, nesta manhã, não olhe para o tamanho do problema. Para quem que eu tenho que olhar, pastor Leandro? A quarta arma: os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. Isaías capítulo de número 45 e o versículo de número 22, o profeta vai dizer: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Livro de Hebreus capítulo 12, versículo de número 2 vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem olha para Jesus não perde batalha. Quem olha para Jesus não para. Quem olha para Jesus não recua. Quem olha para Jesus, ele triunfa sobre os seus inimigos. Segura. Primeiro ele orou, segundo ele jejuou, terceiro ele uniu o povo, quarto ele fixou seus olhos em Cristo, em Deus. Quinto, na quarta arma que ele vai usar para vencer o inimigo, vem a resposta de Deus. O Espírito Santo desce, enche o profeta por nome de Jaziel, e ele dá o recado para o povo dizendo assim: dai ouvido, Judá e todo o povo de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Se você não dá glória a Deus agora, irmão, o negócio está ruim. Esta peleja não é vossa, senão de Deus. Vou dizer para você sair daqui convincente nesta manhã. Você veio buscar a resposta de Deus aqui, porque o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui, 22 pessoas que veio buscar uma resposta de Deus para a sua vida, e a resposta está descendo através da palavra. Assim diz o Senhor: esta peleja não é vossa, senão de Deus. Deus vai pelejar pela tua causa, Deus vai pelejar pela sua vida. E no versículo de número 17, o Senhor vai dizer: parai nesta peleja, não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Levante a sua mão, irmã. Os teus olhos verão o livramento de Deus, os teus olhos verão a resposta de Deus, os teus olhos verão o milagre de Deus, os teus olhos verão o que Deus vai fazer pelo poder da tua oração. Levante as suas mãos. Vai haver milagre de Deus sobre a sua vida. Vou dizer mais uma vez: haverá libertação de Deus para aquele teu filho. Haverá a porta de Deus sendo aberta para você nesta manhã, minha irmã. Haverá livramento de Deus para esta igreja, diz o Senhor. Haverá sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Se prepare. Os teus olhos verão o agir de Deus dentro da tua casa. Os teus olhos verão o agir de Deus aonde você trabalha. Os teus olhos verão o agir de Deus aonde você congrega. Os teus olhos verão o agir de Deus contra aqueles que estão se levantando contra a sua vida. Os teus olhos verão, aleluia, o que Deus vai fazer na vida dos teus filhos, do teu marido, da tua parentela, dos teus parentes. Porque assim diz o Senhor: a peleja não é tua, a peleja é do Deus Todo-Poderoso. Ele vai pelejar por você nesta manhã.
Quem recebe esta palavra, levante as suas mãos. Pegue na mão da irmã da direita, da esquerda, e diga para ela: se prepare, Deus vai pelejar pela tua causa nesta manhã. Diga para a tua irmã: se prepare, minha irmã. Haverá livramento de Deus na tua casa, haverá proteção de Deus sobre a tua vida, haverá providência de Deus sobre você, haverá providência de Deus aonde você mora, haverá providência de Deus no meio dessa crise que você está vivendo, seja crise emocional, seja crise financeira, seja crise conjugal, seja crise espiritual. Eu não sei qual é a crise, eu não sei qual é o inimigo que está te ameaçando, eu não sei qual é os problemas que está cercando a tua vida, mas eu venho aqui da parte de Deus para dizer para você: nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor está pelejando sobre a tua causa. Você verá a mão do Todo-Poderoso trabalhando e agindo sobre a tua causa. Quem crê assim, levante as suas mãos. Ó, para mim encerrar, misericórdia, para mim encerrar, quando eles ouviram aquela palavra, o Senhor falando, a reação deles foi diferente dessa sua agora. Eles não ficaram calados. A Bíblia diz que Josafá se prostrou e o povo começou a adorar ao Senhor. Eu disse para você aqui na mensagem que o Senhor está dizendo que a peleja não é tua, a peleja é dele. Era para você estar levantando essa mão e estar glorificando a Ele. Levanta essa mão lá em cima, lá, 1 minuto de glória a Deus para Ele. Você pode dar? Você pode dar 1 minuto de adoração para Ele agora? Pode? 1 minuto, levante a sua mão lá em cima, 1 minuto adorando a Ele, vai. Levante a sua mão por 1 minuto aí agora, isso. Tira a força da onde não tem. Levanta a tua mão, alegra o teu coração, isso. Levante a mão para o céu lá em cima, isso. Vai adorando, vai glorificando a Ele, porque Ele está dizendo: a peleja não é mais tua, a peleja é minha, diz o Senhor. E a Bíblia diz que Josafá vai usar a 5ª arma. Qual é a 5ª arma? Ele colocou o povo de pé, os levitas na frente, e disse: vamos adorar o Senhor. E quando eles começaram a adorar a Deus, a Bíblia diz que Deus desceu no arraial do inimigo e colocou um espírito de confusão, que um matou o outro. E quando o povo chegou no arraial do inimigo, eles encontraram nada mais, nada menos do que cadáveres mortos, e ninguém escapou. Ai daquele que se levanta contra a menina dos olhos do Senhor. Você é menina dos olhos de Deus, minha irmã. Ninguém pode tocar em você. Quem toca em você, toca em Deus. Quem mexe com você, mexe com Deus. Então levante a sua mão e dá glória ao nome dEle, porque Ele vai pelejar. Enquanto você adora Ele aqui na terra, Ele desce no arraial dos teus inimigos. Enquanto você adora Ele aqui na sede mundial nesta manhã, Ele desce no arraial do teu inimigo e traz confusão no meio deles. O teu inimigo ficará confundido ao teu respeito. Eu quero perguntar nesta manhã, você que ouviu esta palavra e que ainda não entregou sua vida para esse Deus, para esse Jesus poderoso, e quer nesta manhã agora tomar uma decisão na sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Venha fazer parte desse exército que não guerreia com armas carnais, mas as armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero perguntar, cadê você que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer hoje entregar a sua vida para esse Jesus maravilhoso? Cadê a primeira pessoa que você quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus está te chamando aqui nesta manhã. Jesus quer te libertar, Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer te livrar das garras do inferno, das garras de Satanás. Cadê você? Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém que você ainda não é crente, você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus esta manhã? Dá um sinalzinho com as suas mãos. Você que está afastado do Evangelho, você que por algum motivo se afastou, se esfriou, desistiu da caminhada e quer hoje reconciliar com Jesus. Jesus está de braços abertos aqui nesta manhã para te receber, para te alistar para esta guerra, para você pertencer a esse exército poderoso que não perde batalha. Já está vindo aqui a primeira pessoa a reconciliar com Jesus aqui chorando.
Isso, minha irmã, pode chorar, porque chorar pelas coisas de Deus é honra. Cadê a segunda pessoa que você hoje vai tomar essa decisão na sua vida, de reconciliar com Jesus? Ouvinte de casa que está nos acompanhando, você quer entregar a sua vida para Jesus também? Aceita Jesus aí da tua casa agora, porque eu vou orar por você agora, e o seu nome será escrito no livro da vida. Você que se afastou do Evangelho e quer reconciliar com Jesus, levanta a sua mão aí também, nós vamos orar por você nesta manhã. Já tem uma alma aqui, tem mais alguém nesta manhã? Tem mais alguém que você quer reconciliar com Jesus? A oportunidade está sendo dada para você nesta manhã. Levante as suas mãos, vem entregar a sua vida para Jesus. Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar o teu cativeiro, Jesus quer mudar a tua vida nesta manhã. Levante a sua mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem mais ninguém? Fique de pé, então vamos orar por ela. Qual que é o seu nome, minha irmã? Rita. Está reconciliando, Rita? Reconciliando? Olha aí, Rita está reconciliando, chorando aqui nesta manhã. Oh, quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus pela vida da Rita? Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus mais forte pela vida dela? Então levante as suas mãos, diga assim bem forte: meu Deus, mais forte, meu Deus, abençoa a vida da Rita, Jesus. Cobre ela com teu sangue e fortalece ela, para que ela possa permanecer firme na tua presença, em nome de Jesus. Rita, Deus abençoe sua vida, tá bom, minha irmã? As irmãs vão pegar o seu nome ali, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida da Rita? Levante a mão e dá glória a Deus. Quem pode aplaudir, dá glória ao nome do Senhor? Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória.